Boa noite, pessoal. Paz, justiça e alegria a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e tá bom. É uma alegria muito grande para mim, toda vez que eu estou aqui com vocês. E, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade levar a palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala, pregue em tempo e fora de tempo. E a gente está vivendo um tempo onde a gente precisa da palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos fundamentar a nossa fé e fundamentar tudo o que fazemos na palavra de Deus. Então, por isso, eu digo que é uma alegria, mas também uma responsabilidade muito grande para mim. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em João, capítulo 14. Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? João 14, então, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque estar na tua presença é maravilhoso, Deus. E poder te louvar e poder te adorar é muito, muito bom. E poder ouvir da tua palavra é muito, muito bom também, Deus. Pai, eu peço que nessa noite a gente fuja de qualquer clichê religioso, qualquer clichê tradicional, que a nossa mente e o nosso entendimento sejam abertos para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Eu estou incluso em todo o corpo aqui, Pai, e o Senhor quer falar com todos nós. Então, que a tua palavra venha sobre nós, Pai, ela ache uma terra fértil, Deus, e que ela dê frutos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar um pouco a respeito do que estava acontecendo um pouquinho antes de Jesus falar isso com os seus discípulos. Provavelmente na Bíblia de vocês, o título desse texto deve estar Jesus fortalece os seus discípulos, ou então deve estar Jesus conforta os seus discípulos, ou então Jesus consola os seus discípulos. E por que esse título? A verdade é que nos capítulos anteriores de João, as coisas estavam um pouquinho tensas por lá. Desde o capítulo 9, Jesus acabou tendo algumas discussões com os mestres da lei daquela época. Ele foi chamado de tudo quanto é nome, falaram que ele vinha de Satanás, que ele não vinha de Deus coisa nenhuma. No capítulo 10, as pessoas queriam apedrejá-lo, porque ele estava falando que ele veio do Pai, Jesus é Deus, e as pessoas falaram, esse cara é louco, a gente precisa apedrejar ele, vamos matar ele de algum jeito. No capítulo 11, Jesus sai então de Jerusalém, vai até Betânia, porque Lázaro tinha morrido, um grande amigo dele. Lázaro ressuscita. E no capítulo 12, Jesus volta para Jerusalém.
Só para vocês entenderem um pouquinho. E no capítulo 13, ele inicia com um versículo muito importante para a nossa história. Ele inicia com um versículo dizendo que Jesus sabia que havia chegado a sua hora. E nesse mesmo capítulo 13, então, acontecem mais alguns episódios que são cruciais para a nossa história. Jesus celebra a última ceia com seus discípulos. Nessa ceia, ele lava os pés dos discípulos e, mais uma vez, ele mostra uma parte do seu caráter e a sua missão aqui na terra, lavando os pés daqueles homens. Jesus fala para eles, olha, que um de vocês vai me trair, ainda essa madrugada um de vocês vai me trair, e outra, daqueles que são meus discípulos, eu exijo sacrifícios de amor. E para fechar o pacote, ele fala, Pedro, que era um dos discípulos mais próximos, ele fala assim, olha, Pedrão, ainda essa madrugada você vai me negar. O que eu quero dizer com tudo isso é que as coisas não estavam muito calmas. As coisas estavam meio tensas ali. Eu imagino os discípulos, Jesus sendo perseguido, então eles já estavam meio com o coração apertado. E de repente Jesus chega para eles e fala assim, olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Ele fala isso no capítulo 13. E os discípulos falam, cara, e agora? Pedro fala, não, Jesus, aonde fores eu irei e eu morrerei por ti. E Jesus fala, não, você vai me negar ainda essa madrugada. Então, há um clima de tensão ali naquele lugar. Eu imagino os discípulos ainda tipo, cara, quem será que vai trair Jesus? Cara, eu não. É você. Então, estava uma aflição ali naquele lugar. E Jesus começa o próximo capítulo, João 14, dizendo, não se perturbem o vosso coração. Ou não se aflijam o vosso coração. Jesus, como assim? Né? Quer pedir calma agora? Quer pedir calma depois de tudo que o Senhor falou, de tudo que a gente está vivendo? O Senhor levou multidões para pregar nos montes, o Senhor arrastava multidões nas beiras das praias, agora a gente está aqui fazendo a ceia meio que escondido, as pessoas querem te matar e você fala para a gente não ficar aflito. Você fala que um de nós vai te trair, que um de nós vai te negar, e o Senhor fala para a gente não ficar aflito. Mas a verdade é que todos nós, os discípulos naquela época, e nós hoje, a gente passa por aflições nos nossos corações todos os dias. É uma tendência nossa, como seres humanos, termos um coração atribulado. Todos os dias nós enfrentamos lutas e cada vez mais. Quem aqui está passando por algum tipo de tribulação nas últimas semanas? Todos nós estamos envolvidos em algum tipo de conflito e de situação que nos traz aflição. Todos nós também enfrentamos um futuro incerto. Como o Felipe orou aqui, a nossa nação ela vive um período muito difícil, de muita incerteza no seu futuro. Independente do que vai acontecer, o futuro é muito incerto e isso, de uma certa maneira, aflige o nosso coração. Isso nos deixa perturbados. E eu fico imaginando no caso dos discípulos ali, Jesus geralmente ele tinha uma escapatória para tudo. Se as pessoas estavam perseguindo ele, ele fugia. Se alguém confrontava ele confrontava com a palavra de Deus. Mas dessa vez Jesus não estava fazendo nada. Ele falou, olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Um vai me trair, um vai me negar. E Jesus não estava fazendo nada para eles. Mas a gente vai ver ao longo do percurso e ao longo dessa história que não é bem assim. Há uma saída para todos os corações aflitos e ela não tem atalhos. Então eu quero convidar você a acompanhar comigo, a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim, não se turbe o coração de vocês, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim.
Aqui há quando Jesus fala, creiam em Deus e creiam também em mim, é como se fosse um contraste de um coração aflito, e a solução para um coração aflito é crer em Jesus. Jesus, ele é muito maior que todas as tragédias e todas as tribulações que nós possamos enfrentar. Ele está falando para os discípulos dele, olha, não creiam apenas na pessoa que eu sou, não creiam no poder humano que há em mim, mas creiam que eu sou Deus. Creiam que eu sou Deus. Mas quem é esse Jesus que é Deus? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem até hoje, e muitas vezes a gente se pega nessa confusão, Jesus é Deus. E no versículo 3, 4, ele fala, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Os discípulos devem ter ficado um pouquinho confusos, porque no capítulo anterior Jesus falou, olha, vocês, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E agora ele fala que vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E é engraçado porque muitas vezes a gente tira um pouco de sarro de algumas situações dos discípulos, né? Ah, Tomé, o cara da pouca fé, que precisa ver para crer. Pedro, o cara que afundou. Ou os irmãos que queriam ser grandes e sentar ao lado de Jesus no céu. Mas é engraçado, porque muitas vezes são os mesmos questionamentos que a gente se faz também. E aqui, nesse caso, já no versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos qual que é esse caminho. Como então podemos saber o caminho? A gente não sabe para onde você vai. E a gente fica nessas dúvidas. Então Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Eu quero falar hoje sobre o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para Deus. Ele fala, vocês sabem o caminho porque vocês me conhecem. Eu sou o caminho para Deus. Vocês sabem o caminho que eu vou e vocês sabem o caminho que vocês têm que seguir, porque eu sou esse caminho. Não há nenhum tipo de atalho para nós chegarmos até Deus. Só Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Conhecer a Jesus é o único caminho até lá. E preste bem atenção nesse momento, porque os discípulos estavam confusos. E até mesmo quem anda ao redor de Jesus pode não conhecê-lo verdadeiramente. Porque eles estavam passando muito tempo com Jesus, já eram 3 anos de caminhada, e ainda assim eles não entendiam que Jesus era o caminho, que Jesus era o próprio Deus. E muitas vezes é uma confusão que eu e você, estando aqui na igreja, sábado após sábado, domingo após domingo, célula após célula, você pode estar andando ao redor de Jesus, mas sem conhecê-lo verdadeiramente. E isso é um alerta para nós. Porque não são as nossas boas ações que vão nos levar para o céu, que vão fazer com que a gente encontre a Deus. Não é o nosso culto maravilhoso que vai fazer com que você vá até Deus. Não é você ser uma pessoa super honesta e super legal com os outros que vai fazer com que você chegue até Deus. Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. E para Ele não há atalhos. Jesus, Ele é o caminho a se andar, Ele é o caminho a ser seguido, Ele é o caminho que nos leva de volta para Deus. A nossa natureza é uma natureza, nós somos criados como filhos de Deus. E Jesus é o caminho que nos leva de volta a ser filhos de Deus. E eles falam, mas é engraçado você parar para pensar, porque Jesus fala, olha, mas vocês ainda não podem me seguir. Vocês sabem o caminho, mas ainda não podem me seguir. Daqui a pouco vocês vão poder. E Jesus diz isso porque, para a gente seguir nesse caminho, ainda havia, naquela época, uma barreira que impedia que os discípulos andassem por aquele caminho. Havia o pecado,
E o caminho não comporta o pecado e a santidade de Deus juntos. Então era necessário que Jesus morresse, era necessário que ele pagasse o preço na cruz pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado dos discípulos, para que nós tivéssemos livre acesso a esse caminho. O pecado que antes nos condenava, agora já não condena mais. O pecado que nos impedia de seguir por esse caminho, de nos aproximar de Deus através de Jesus, ele foi pago na cruz. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso inclui eu e você. Na cruz nós somos regenerados, nós nascemos de novo ali, e não há mais nenhuma barreira que impeça eu e você de seguirmos por esse caminho. A cruz nos aproximou mais uma vez, nós podemos seguir, os discípulos não entendiam isso, porque havia ainda o pecado, vocês não podem seguir por um caminho onde há pecado. Mas agora Jesus morreu, e não tem mais um pecado que possa te acusar e te impedir de andar nesse caminho. Todos nós, frágeis, imperfeitos, aflitos, Tomés, Pedros, todos nós podemos acessar esse caminho através de Jesus. Em João 1,12 ele diz: a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui nos versículos 3 e 4 ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, há muitos quartos. Jesus não está falando de um hotel para pessoas passarem, ele está falando de casa, para os filhos de Deus habitarem com ele por toda a eternidade. E quando ele fala dos filhos de Deus, esses filhos somos eu e você. E eu quero que vocês entendam isso, que não há nenhum erro que você possa cometer ou ter cometido que possa mudar, que o preço já foi pago. Jesus não precisa morrer de novo, ele já venceu a morte. A morte foi vencida e o pecado não entra mais nessa casa. O pecado não entra na nossa casa celestial. O seu lugar e o meu lugar, se nós aceitarmos que Jesus é o Filho de Deus, já está reservado. Em 3 dias, ele estava falando para os discípulos, olha, daqui 3 dias, todos os obstáculos que há entre vocês e o Pai não haverão mais. E olha, isso é tão precioso, que talvez a gente podia parar aqui e falar: Deus, muito obrigado, Pai. Porque no meio das minhas aflições, no meio dos meus pecados, no meio dos meus erros, das minhas falhas, no meio das minhas incredulidades, o Senhor já morreu por mim e agora eu tenho livre acesso ao Pai. Mas Jesus não fala que ele é só o caminho. Ele é o único caminho, mas ele também é a verdade. E eu quero continuar a leitura, eu vou ler a partir do versículo 5, e a gente vai ler até o 9. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Jesus, 100% homem, 100% Deus. E nós precisamos aprender mais sobre isso com Ele. Jesus é a verdade sobre quem Deus é. Não existe atalho para isso. Se alguém fala que Deus é tal coisa, veja se Jesus é. Se Jesus é, então é verdade. Os judeus acreditavam que a lei daquela época era toda a verdade. E que cumprir a lei era o caminho até o Pai. Que engraçado, Jesus veio e fala: eu vim para cumprir a lei. Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. Porque a lei, ela pode muito bem ser distorcida. A lei pode muito bem ser trabalhada e ser manipulada
para o bem daqueles que a fizeram. As pessoas tentavam distorcer a verdade e moldar essa verdade para aquilo que se adequava ao que era melhor para elas. Não, a gente não pode curar uma pessoa no sábado. E elas faziam aquilo para negar que Jesus era Deus, como muitas vezes a gente vê isso acontecendo até hoje. As pessoas manipulando a verdade do Evangelho, a verdade de quem Jesus é, em prol e benefício delas mesmas. Em Jesus a gente vê uma comunhão com Deus, uma conduta exemplar, muito conhecimento, totalmente servo, até porque no capítulo anterior ele estava lavando o pé de discípulo. Então, se ele é a verdade, se ele é a verdade sobre quem Deus é, e se nós dizemos que cremos em Deus, que cremos na verdade, por que então nós não vivemos como ele viveu? Em 1 João 2, versículo 6, diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E a pergunta que eu me faço é que muitas vezes, parece que eu sou muito mais um cliente de Deus, do que alguém que vive como ele viveu. Parece que nós, como igreja, somos muito mais consumidores do Evangelho, do que pessoas que vivem a verdade do Evangelho. E é engraçado porque no íntimo do nosso ser, todos nós desejamos algo que seja substancialmente espiritual e não superficial. A gente tem conversado muito sobre isso, do quanto a gente tem sido superficial. A gente vive numa época que as pessoas gostam só de ver as coisas, as pessoas gostam de visualizar tudo e não se aprofundar nas coisas. Filipe, o discípulo de Jesus, ele fala: mestre, mostra-nos o Pai então, mostra-nos agora. Ele queria ver, só que Jesus está falando: cara, eu estou aqui, eu sou Deus. E você não consegue ver, porque ele estava na superfície, naquilo que só os olhos podem ver. Ele não estava se aprofundando em quem Jesus realmente era, na verdade de que Jesus é Deus. Nós temos tentado ser cada vez mais visuais para as pessoas. Olha o que eu faço, vejam como eu faço, olha que bonito. Mas a verdade é que isso não serve também. Porque Jesus falou para eles: olha, se vocês pelo menos crescem nas obras que eu realizo, em João 10, 38 ele fala, se vocês pelo menos crescem nas obras que eu realizo, vocês já saberiam que eu sou Deus. E mesmo assim isso não servia. E ainda hoje não vai servir, porque nós precisamos de algo que seja substancialmente espiritual. Alimentar o nosso espírito e não alimentar os nossos olhos. Mas Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Ele é a vida plena, ele é a vida em abundância, ele é a vida eterna. Ele é a vida do próprio Deus. Jesus não é uma vida mecanizada, ele era vida de verdade. O Yuri pregou sobre isso recentemente, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O livro de João inteiro, a gente teve ano passado a série dos 7 sinais, a gente via que em todos esses sinais, Jesus realizava algum tipo de milagre, que sinalizasse que ali havia vida. Porque ele veio para isso, ele veio para dar vida àqueles que não tinham. E não é só ressuscitar mortos, porque tinha muita gente que estava viva, mas não tinha vida. E quando nós vemos de verdade, profundamente, quem Jesus é, a gente se compromete com aquilo que ele é também e com aquilo que ele faz. Então, se Jesus é a vida e ele dá a vida para as pessoas, nós que estamos comprometidos com ele, também temos que viver vida em abundância e dar a vida para as pessoas que não têm. E eu fico pensando, por que será que era tão difícil para os discípulos verem e entenderem que Jesus era Deus? Será que eles não estavam dispostos a comprometer a própria vida deles em prol da missão do reino? E a pergunta é, será que muitas vezes eu e você não conseguimos enxergar a verdade de Deus, a vida que há em Jesus, porque nós também não estamos dispostos a comprometer a nossa vida por essa causa?
para pensar um pouco o quanto você tem renunciado da sua própria vida em prol daqueles que ainda não têm. Eu quero tentar explicar o porquê que tudo isso é muito importante. O nosso culto, ele está melhor a cada sábado, vocês não concordam? Para mim, cara, sábado retrasado foi um mover de Deus muito grande aqui. Sábado passado também, hoje também, e eu tenho certeza que sábado que vem será ainda melhor. E está uma bênção. A gente tem visto, semana após semana, pessoas se quebrantando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tomadas pelo Espírito, a ação do Espírito aqui, palpável entre nós. E Jesus estava tentando dizer para os discípulos, olha, atentem-se aos sinais. Jesus se entristece porque durante todos aqueles 3 anos, os discípulos viram milagres e sinais e maravilhas, e mesmo assim eles não entendiam. O próprio Filipe, o cara que pediu, mostra-nos o Pai, ele era um cara intenso, ele era um cara sincero. Lá no começo do livro de João, em João 1, Filipe fala, ele chega para um cara chamado Natanael e fala, cara, vem cá, você precisa ver Jesus de Nazaré, você vai entender que ele é o Messias, você precisa ver. Mas mesmo assim, ele era um cara intenso, ele era um cara sincero, ele falava, Jesus, então me mostra, eu quero ver. Só que mesmo assim, ele era um cara raso. Porque uma vez que alguém se aproxima de Jesus, ele não consegue mais pensar em Deus sem pensar em Jesus. E nós precisamos ser mais profundos. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos dar um passo a mais, porque há mais para nós. Nós precisamos ser uma noiva que conhece o noivo. E mais do que isso, as pessoas que estão aí fora, sem vida, que não conhecem a Jesus, elas precisam saber quem é Jesus antes de saber o que ele tem para oferecer. Você não pode oferecer salvação para alguém que não conhece o Jesus da salvação. Os discípulos não compreendiam a vida em abundância que Jesus estava falando, porque eles estavam sofrendo em aflição, porque ainda não entendiam a verdade. E o mundo está em aflição, dia após dia. Nós estamos em aflição. Enquanto nós não vivemos como Jesus viveu, as pessoas vão continuar perdidas, as pessoas vão continuar sem vidas, e nada do que a gente fizer de falar, venha para o culto, vamos louvar, olha essa música crente, nem parece que é crente de tão boa, não vai adiantar. Não vai adiantar. Cara, minha igreja, nossa, tem um cara que canta lá, o cara canta muito. Né? Isso não vai atrair o coração de quem está perdido. Cara, a nossa igreja tem um culto, não vai. Não vai. Enquanto a gente continuar no nível raso, de não entender quem Jesus é de verdade, de não se comprometer em viver como ele viveu, não vai. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão querer andar nesse nível de profundidade. Como eu disse, todos nós, e principalmente quem está lá fora, eles estão carentes de coisas profundas. Eles estão carentes de coisas profundas. Enquanto a gente ficar só no visual, não vai resolver. Mas a boa notícia é que Jesus, ele nos faz convites o tempo todo. O tempo todo ele faz convites para nós. E hoje ele tem alguns convites para fazer, para mim e para você. No versículo 2 e 3 ele fala, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está falando, olha, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Mas enquanto eu vou preparar esse lugar, eu sou
o caminho que vocês vão percorrer. Eu sou a verdade em que vocês vão se apoiar quando as coisas estiverem difíceis. E eu sou a vida em abundância e a vida eterna, que é a recompensa que vocês vão ter por todas as aflições que vocês passaram. John Piper, ele faz um resumo muito legal disso, dizendo, como se fosse Jesus: eu abri o caminho, eu sou o caminho. Eu confirmo a verdade, eu sou a verdade. Eu tenho a vida, eu sou a vida. Cara, o caminho que eu e você, a gente não tinha como abrir. Não tinha como a gente andar nesse caminho, não tinha nem como a gente entender esse caminho. Jesus abriu. Porque Ele é o próprio caminho. Essa verdade que o mundo não pode receber, o mundo não pode compreender, que eles tentam distorcer, que as pessoas tentam distorcer a verdade, é ela em que nós nos apoiamos quando as coisas estão difíceis. É essa verdade que é a nossa base, essa verdade em que a gente se apoia. E a vida que todos procuram, as pessoas lá fora, nós aqui dentro, ela se encontra em Jesus. Eu tenho certeza que você conhece alguém que fala, cara, a minha vida às vezes parece tão sem sentido, que eu não sei nem por que eu vivo. E eu já pensei muitas vezes isso. Jesus, Ele é a vida. A vida que todo mundo procura, que todo mundo quer entender, cara, é Jesus. E nos versículos 16 a 20 desse mesmo capítulo de João 14, há uma promessa maravilhosa para mim e para você. Eu quero te convidar a ler comigo. A partir do versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador em algumas versões, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Há uma promessa de todos nós habitarmos na morada celestial. Há uma promessa para mim e para você. Se cremos em Jesus, se vivemos como Ele viveu, que iremos habitar nas moradas celestiais, que iremos habitar nas moradas do Pai. Mas essa promessa, ela começa agora. Às vezes nós nos perguntamos, Deus, por que tanta aflição? Eu preciso realmente passar por tudo isso? Deus, por que eu não consigo? Meu coração não consegue ficar em paz. É dia após dia, é tribulação, é dia após dia sofrimento, dia após dia uma luta, dia após dia algo inesperado acontece. E Jesus responde, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E não só isso, ele fala aqui nesse texto, o meu Espírito estará com vocês, de hoje e eternamente. E meu Espírito estará com vocês e em vocês. Vocês vão experimentar minha presença, mas isso começa agora. Vocês vão experimentar minha presença não é só lá no céu, isso começa agora. Jesus se importa com você, Ele se importa com o que você está passando agora. Não é uma promessa de que você vai ser aflito o resto da sua vida e lá no céu vai ser legal. Não. Ele tem vida abundante para você agora. Ele tem um caminho a percorrer agora. Ele tem uma verdade a ser dita para nós e para o mundo agora.
João 20, o versículo 31 diz: mas essas histórias foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ele faz tudo isso para que eu e você possamos percorrer esse caminho agora, para que vivamos essa vida abundante. Onde Jesus está, ali também está o céu. E isso é uma promessa maravilhosa. Então, para aqueles que hoje se encontram em uma situação de aflição, para aqueles que chegaram aqui nesse lugar hoje com o coração perturbado, eu quero dizer que o Espírito de Deus, Ele está nesse lugar. E Ele quer levar suas aflições embora. Creia nele, creia em Jesus. Lembra do contraste que eu falei? Não se perturbem o vosso coração, creiam em Deus. Se você tem passado por algum tipo de dificuldade, uma luta que você fala, cara, na moral, para que existe essa vida? Creia em Jesus, Ele é a própria vida. Não deixe que as suas imperfeições, o erro que você cometeu antes de vir para a igreja, não deixe que esse tipo de coisa o impeça de se achegar a Deus. Como eu falei, Ele já morreu por você, Ele já morreu por mim, e não há mais nada que te impeça de trilhar esse caminho. E se você está passando por alguma situação difícil, tem um versículo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz que essas aflições momentâneas preparam para nós uma glória eterna. O caminho está liberado, então percorramos o caminho. Para vocês que têm vivido, para nós que temos vivido uma vida rasa, tem muito mais. Tem muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver. Jesus é a própria revelação de Deus. E o Espírito dele está aqui e quer operar em nós. Ele quer operar em você. Ele quer te levar para mais fundo. Ele não quer que você venha só aqui e falar, legal esse culto, meus olhos estão vendo coisas boas. Ele quer que seu espírito sinta, o meu espírito está sendo alimentado. Então venha buscar mais, porque Ele tem mais para te oferecer. E para aqueles que têm vivido uma vida distorcida da verdade de Deus, Jesus, Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você e mostrar que Ele é a verdade. Sabe, chega de procurar atalhos. Chega de procurar atalho para a sua vida. Chega de procurar, de achar que alguns caminhos irão te levar a Deus. Não ache que só servir na igreja vai te levar a Deus. Não. O caminho a Deus é Jesus. E Jesus, Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer te deixar igualzinho Ele é. Ele quer deixar você igualzinho Ele é. Ele quer que você age igual Ele agia. Ele quer que você trate as pessoas da mesma maneira que Ele tratava. Ele quer que você sirva a comunidade da mesma maneira que Ele servia. Ele quer que você conheça a Deus da mesma maneira que Ele conhecia. E Ele quer que você se relacione com Deus da mesma maneira que Ele se relacione. Ele quer transformar lá no profundo aquilo que você pode oferecer para as pessoas. Para de achar que você pode oferecer para as pessoas é só o que elas veem. Você adorar rodopiando, pulando aqui, isso não vai alimentar a alma de ninguém, muito menos a sua, se ficar só nisso. É engraçado porque as ferramentas, elas são ótimas. Cara, o Instagram do nosso culto, você já olhou? O Instagram do nosso culto é muito bom. As fotos são muito boas. Mas se a pessoa só olhar aquilo, só aquilo que ela está vendo, não vai. Jesus está dizendo, Ele é a verdade. E Ele quer que nós encontremos essa verdade. A casa no céu, a casa ela está preparada para todos nós, para mim e para você também. Independente de qual dessas três situações a gente se encontre. Seja você um aflito, seja você um raso,
seja você alguém que não vive de verdade. Jesus fala, venham todos à mesa. A mesa está posta para todos vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer hoje é: alguém aqui nesse lugar que ainda não aceitou Jesus como o seu suficiente e único Salvador? Alguém aqui nesse lugar ainda que não se encontrou com Jesus, mas hoje está percebendo que tudo o que você sempre procurou, você encontra nele? Alguém aqui nesse lugar que gostaria de receber Jesus como o seu Salvador, como o caminho e a verdade para a sua vida? Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, se você gostaria de fazer isso essa noite. Há alguém aqui? Não se sinta constrangido, não se sinta manipulado, não se sinta forçado a nada. Esse é um momento totalmente seu. É uma escolha de livre e espontânea vontade, porque Jesus não te obriga a fazer isso. O preço já está pago, é só você aceitar. Há alguém aqui nesse lugar que gostaria de fazer isso? Amém? A outra pergunta que eu queria fazer: há alguém aqui nesse lugar que gostaria de ir mais fundo? Você tem percebido que talvez a sua vida está sendo muito rasa. Eu não estou conseguindo identificar esse caminho. Eu não estou conseguindo ver Jesus. Eu ando com Ele, mas eu nem sei mais quem que Ele é. Eu queria te convidar nesse momento a ficar em pé. Você tem liberdade, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se prostrar. Há muito mais de Deus para você. Jesus quer se revelar ainda mais para você. Mais do que você já tem vivido, mais do que as experiências que você já tem passado aqui. Há muito mais para a sua vida, há muito mais para a minha vida. Há muito mais para nós enquanto comunidade. Há muito mais de Jesus para nós. Ele quer se revelar a nós essa noite. E a minha última pergunta é: alguém aqui que quer viver a verdade? Talvez você se encontre em momentos de muitas distorções na sua vida. Aqui e é o que eu falei, eu não quero parecer um clichê gospel aqui. Talvez você esteja vivendo uma vida distorcida. Aqui dentro você adora a Deus, mas lá fora você adora o dinheiro. Aqui dentro você fala que ama a verdade, mas lá fora você vive mentindo. O que eu quero te dizer é que Jesus, essa noite, Ele quer se encontrar com você e falar: olha, eu sou a verdade. Você não precisa mais viver fingindo algo que você não é. Viva como eu sou e você viverá uma vida de verdade. Eu quero que, enquanto a gente cante essa música novamente, Rendido Estou, eu quero que você ore sobre essas coisas. Ore sobre em qual nível você se encontra. Ore aonde você quer chegar. Você quer ir mais fundo? Você quer percorrer esse caminho? O caminho está disponível para você. E tem muito mais. Você está vivendo uma vida correta diante de Deus? Você tem vivido uma vida onde você mostra que Jesus é a verdade para as pessoas que estão ao seu redor? Então, nesse momento, enquanto nós cantamos e nos rendemos ao Senhor, agora eu gostaria de te convidar a se entregar e conversar com o Pai nesse momento.
Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, pois reconhecemos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida para nós. Deus, nós rendemos a vida, porque queremos ir mais profundo, Deus. Rendemos tudo o que somos, tudo que há em nós, todos os nossos sonhos, desejos, nós deixamos de lado, consagramos no altar do Senhor, porque queremos viver algo mais em Ti. Nos tira da superficialidade, nos tira do nível raso. Queremos ir mais fundo do que já estivemos. Queremos conhecer algo mais de Ti. Queremos que a nossa alma seja tocada, que o nosso espírito seja tocado para louvar a Ti, para adorar a Ti. Deus, tem misericórdia de nós, da nossa frieza de coração. Tem misericórdia, Deus, e nos toca com o Teu Espírito, com o Teu fogo. Vem no nosso meio, se manifesta mais uma vez, toca os corações, que a gente possa se comprometer com isso que aprendemos hoje, Deus, nos comprometer e ir mais profundo no conhecimento de Jesus e de quem Jesus é, de nos relacionarmos com a pessoa de Jesus através do Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo traga consolo em nós, que o Teu Espírito Santo tire toda angústia e nos traga a paz que excede todo o entendimento. Deus, em nome de Jesus, que a gente possa tirar de nós todas as máscaras, tirar toda a superficialidade, e que a gente encontre verdadeiramente contigo, onde o nosso íntimo seja tocado, onde o nosso íntimo seja renovado. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos cantar de novo, em nome de Jesus. Minha vida dou a Ti, Senhor, em Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, em Ti estou. Glória a Deus. Que nessa semana você se relacione com a pessoa de Jesus, que você busque na palavra aprender mais do que Ele é, e que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana, nos leva na Tua paz, na Tua graça. Nós Te agradecemos porque hoje o Senhor foi real e se manifestou no nosso mundo. Nós Te agradecemos porque, como o Gui falou, sábado após sábado tem sido melhor e a Sua presença tem sido mais real, e hoje não foi diferente. Te agradecemos porque vidas foram tocadas, porque nós fomos transformados pelo poder do Teu amor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, até sábado que vem, valeu.